Olá a todos! Hoje vamos falar sobre escoamento compressível e incompressível da matéria de mecânica dos fluidos. Os discentes responsáveis por esse trabalho sou eu, Vitória Caroline e o Vinícius Oliveira. Um escoamento ele é considerado incompressível quando a massa específica do fluido ela não varia ao longo do escoamento, como por exemplo, líquidos em gerais e gases quando a sua variação de pressão é baixa. Já o escoamento compressível, a massa específica do fluido, ela varia ao longo do escoamento, como por exemplo, os gases em gerais, né? Os líquidos em altíssima pressão, líquidos em situações especiais, como martelo hidráulico e fenômeno de cavitação. No caso, no líquido incompressível, a gente fala que gases quando a variação da pressão é baixa. E já no compressível é gases em geral. Quando um gás ele tem uma variação relativamente baixa, ele é considerado um líquido, um fluido, um escoamento incompressível. Já no escoamento compressível, os gases em gerais, ele é compressível. Segundo Fox e McDonald, o escoamento de gases com transferência de calor desprezível, eles podem ser considerados incompressíveis, desde que a sua velocidade do escoamento seja pequena comparado à velocidade do som, onde a velocidade do som é igual a C igual a raiz quadrada de gama vezes RGT dividido pelo número de Mach. Ou seja, onde γ é a razão do calor, Rg é a constante específica do gás, T é a temperatura e o m, como eu já tinha falado, é o número de Mach. O número de Mach, m, ele é dado por velocidade do escoamento dividido pela velocidade do som, no caso aqui, no gás. Para número de Mach menor do que 0,3, a sua variação máxima da massa específica é inferior a 5%. Um escoamento de número de Mach M menor que 0,3, ele pode ser considerado um escoamento incompressível. Vamos lá. Quando o número de Mach for menor do que 0,3, ele é considerado incompressível. Acima disso, como mostra a imagem abaixo, ele é considerado um escoamento compressível. No escoamento de gases em duto de diâmetro constante, a máxima velocidade que pode ser alcançada é a velocidade do som. Um aumento dessa pressão no montante acima do necessário para que possa atingir a velocidade do som não proporciona um aumento na velocidade e nem na sua vazão. Esta energia adicional ela é dispersada no formato de atrito das vibrações. Uma forma de se obter a velocidade supersônica é pelo uso dos bocais, que podem ser convergente ou convergente divergente. Bom, dando continuidade na apresentação, nós temos o escoamento compressivo isotérmico e temos o escoamento compressivo adiabático. No escoamento compressivo isotérmico, ele ocorre quando um fluido ele se move e ele sofre uma determinada compressão, mas a sua temperatura ela permanece constante ao longo do processo, ou seja, ela não vai alterar. Mesmo que a densidade dela mude, ela não vai alterar. E nisso nós podemos utilizar a equação da perda de carga, né, para fazer uma pequena análise. É claro que são para experimentos simples, porque para experimentos mais complexos nós utilizamos análises computacionais. Para experimentos simples, nós podemos utilizar essa equação, que consiste na multiplicação do fator de atrito pela divisão do comprimento pelo diâmetro do tubo, multiplicado também pela densidade vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. No escoamento compressivo adiabático, ele já ocorre quando um fluido em movimento ele é comprimido ou expandido. Nesse caso, ele pode ser expandido sem a troca de calor com o ambiente. Então não há essa troca de temperatura entre o fluido com o ambiente em que ele está inserido. E durante esse escoamento, a energia térmica do fluido ela é conservada. E a variação da temperatura, podemos dizer que ela está associada principalmente às mudanças da energia cinética e potencial. É, e para fazer esse tipo de análise, nós podemos utilizar a equação do Bernoulli modificada, né? Que no caso é a entalpia mais a velocidade ao quadrado dividido por 2
mais a gravidade vezes a altura. E nisso ela é igual à entalpia específica total, né? E no caso, essa entalpia específica total, ela vai permanecer constante, né? Ela é uma constante. Bom, e essa foi a apresentação.